Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui para glorificar o nosso Deus. Louvamos e agradecemos o nome do Senhor. E agora vamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Fiquemos em pé. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Aleluia. Capítulo 16, versículo 19 em diante. Amém. Aleluia. Deus seja louvado, glorificado. Que a presença de Deus esteja sobre ti. Amém. Aleluia. Que o Espírito Santo não se retire de nós. É o que nós pedimos. Aleluia. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Jesus, quando Ele esteve no meio de nós, Ele contava muitas parábolas, que eram pequenas histórias. E essa é uma delas que Ele contou sobre um homem rico e Lázaro. Geralmente Ele não colocava nomes nas parábolas que Ele colocava os personagens, mas nesse aqui Ele colocou o nome de um deles, Lázaro, o mendigo, o pobre, o miserável, que vivia ali na miséria, doente, procurando alguém que lhe desse, nem que fosse as migalhas que caíssem da mesa. Aí Jesus contou
essa parábola e foi falando que o rico, ele vivia só ali com tudo de bom que podia existir na vida, com os bens materiais, com roupas finas de púrpura, porque esse tipo de roupa era só reis que poderiam usar, só gente rica mesmo. Então ele vivia assim, na mais esplêndida regalia que um homem gostaria de ter. Muitos pensam em ser ricos, muitos desejam ganhar muito dinheiro, almejam chegar no topo. Se eu ganhasse tanto dinheiro, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu fizesse isso, fizesse aquilo, sempre pensando nos bens materiais daqui da terra, sempre pensando no melhor que ele pode fazer aqui na terra. E esse rico, ele vivia assim. E ele conhecia Lázaro, ele sabia quem que era Lázaro, que vivia ali, perto da casa dele. Tanto é que Lázaro desejava as migalhas que caíam da mesa dele. Então o que aconteceu ali? Lázaro era pobre, miserável, doente, cheio de feridas na pele, cheio de chagas. E ali ele ficava mendigando, pedindo esmolas, que alguém tivesse piedade dele, misericórdia. E esse rico não ligava para ele, não dava nenhuma importância, provavelmente passava do lado dele, nem ligava, às vezes talvez até xingava ele, chocava ele dali. E Lázaro, coitado, ali, largado, tinha só aqueles cães ao lado dele, que muitas vezes não viam as suas feridas. Infelizmente, nós vivemos em um mundo egoísta. As pessoas só pensam nela, só querem ver o bem-estar dela. Deus não condena a riqueza. Deus também não quer que você viva miseravelmente nesse mundo, mas a pessoa tem que saber como que ela vai gastar essa riqueza, o que ela vai fazer com esse dinheiro que ela ganha, com esse bem que ela teve a oportunidade de ter, que muitos não tiveram. E aí essa pessoa só pensa nela, só quer saber dela, não liga para o próximo, não liga para aquele que está doente, está caído, que precisa de uma mão. E não era muito que Lázaro precisava. Ele queria somente um pouquinho de alimento, aquelas migalhas, que para ele poderia ser muito, mas provavelmente o rico esbojava. Provavelmente ele dava muitas festas, banquetes, e ele deveria até jogar fora. Ele preferia jogar fora, mas ele não dava para Lázaro, ele não dava para aquele mendigo que estava ali passando fome, morrendo. Então, o que aconteceu com ele, com os dois, vai acontecer conosco. Um dia nós iremos partir, um dia nós morreremos. E nós vamos para o mesmo lugar. Nós temos um corpo. Esse corpo aqui, ele volta ao pó. Ele vai ser enterrado e ali vai acabar. Mas nós temos a nossa alma, o nosso espírito que volta para Deus. Porque nós somos de Deus. Nós somos criaturas feitas por Deus. Se você está aqui é porque Deus quis que você estivesse aqui. E você está tendo a oportunidade, a chance e a graça de poder estar ouvindo essa palavra aqui.
que quem morreu primeiro foi Lázaro. E quando ele morreu, os anjos o vieram buscar e levaram para a glória. Amém, Jesus. Todo aquele sofrimento que ele passou, todo o desespero. Imagina, ele deveria ter sido abandonado pela família, provavelmente ele tinha lepra por causa daquelas chagas, aquelas feridas que não saravam. Então, provavelmente, ele foi abandonado pela família e ninguém acolhia, ninguém queria dar nada para ele, só ou desprezava. Só que Deus não te despreza, Deus não te abandona, Ele te acolhe. Aleluia, Jesus. E aquela vida miserável que ele passou aqui na terra, acabou. Porque os anjos vieram buscá-lo para levar para o céu, onde lá não há dor, não há sofrimento. Amém, Jesus. Amém. Lá apenas alegria, vida, onde tem Jesus sentado ao trono, Glória a Deus. Aleluia. do lado direito de Deus. Amém, Jesus. Quem que não quer ir para o céu? Aleluia. Todos querem. Só que ninguém quer pagar o preço, ninguém quer ouvir a palavra, ninguém quer ir ao culto, ninguém quer fazer a obra de Deus. As pessoas só querem que venham. Venha a nós o vosso reino. Só venha, mas na hora de dar, de ajudar, de colaborar, ninguém quer. As pessoas fogem. E mesmo a gente sabe, Deus conhece cada um, a situação de cada um. Às vezes a pessoa não pode, não posso, mas tem gente que pode, mas não faz. Aleluia. Tem gente que pode, mas não faz. Prefere não fazer. Eu conheço gente que uma vez o mendigo foi pedir água para a pessoa, ela não deu. Ela não deu. Então a gente não sabe. Quem que bate na sua porta, muitas vezes pedindo uma coisa, será que você poderia dar um copo de água para uma pessoa que está passando sede? Ia gastar muito? O que ia acontecer? Se fosse dinheiro, não, eu quero que eles não sabem se a pessoa vai gastar em drogas, que muitos nas ruas pedem. Mas você tem que ver a situação da pessoa. Ela não pediu nada, apenas um copo de água, porque estava com sede ali naquele momento, e a pessoa não quis, negou o copo de água para aquele mendigo. É o que aconteceu com Lázaro. O rico negava para ele aquelas migalhas que caíam na mesa dele, negava tudo. Então esse mendigo provavelmente, além de fome, passava frio e dores porque ele estava doente. E aí quando o rico morreu, ele foi sepultado. Então não há diferença entre os dois. O que aconteceu? Quando o rico morreu, ele apenas foi sepultado e Lázaro foi levado aos céus pelos anjos. Eu creio que nós não estamos aqui nesse mundo à toa, que Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui nessa vida. Como você está aproveitando essa vida que Deus te deu? Nós também podemos nos divertir, podemos fazer muitas coisas, viajar. Deus não condena a riqueza, Deus condena a miséria, a pessoa ser miserável, sovina. A pessoa, às vezes gasta dinheiro em tantas coisas que não tem nada a ver, e às vezes para ajudar o próximo não ajuda. E aí, o que aconteceu? O rico foi para o inferno. E Lázaro estava lá no seio de Abraão, estava lá no paraíso. Amém, Jesus. Que muitos de nós possamos estar no paraíso ao lado de Deus. Nós temos a chance de aproveitar para ouvir a palavra de Deus. Enquanto nós estamos aqui, estamos vivos, nós temos que aproveitar. E aí o que aconteceu? Quando chegou lá, o rico olhou para o lado de lá e viu Lázaro. Viu que Lázaro estava lá no paraíso. Viu que Lázaro não sofria, não chorava, que estava bem, que
estava num lugar de luz. Porque Jesus é luz. Quem está com Jesus está na luz. Mas quem não está com Jesus, segue outros caminhos, ele vai para as trevas. Ele começa a entrar nas trevas aqui. E infelizmente vai acabar nas trevas do lado de lá também. Porque existe. Tem gente que não liga, pensa que é mentira, que é conto da carochinha. Isso aqui é bíblica. Foi Jesus que falou. Ele está falando com o que é. O que vai acontecer com cada um que está aqui e não valoriza o que tem aqui. E aí, o rico gritou lá para Abraão: Pai, misericórdia, pede para Lázaro que molhe o dedo dele lá na ponta do dedo na água e me molhe aqui a minha língua, porque aqui eu estou em tormento. Aí, o rico se lembrou de Lázaro. Quando Lázaro estava ali miserável, morrendo, sofrendo, ele nunca ligou, nunca deu bola. Provavelmente também nem um copo de água deu para ele. Agora, quem está sofrendo ali, tormento, naquele lugar, no inferno, é o rico. E aí, Abraão disse: e aqui, Lázaro não pode ir até ele. Ele não vai poder fazer isso porque há um abismo entre nós. Você não pode vir aqui e nem nós podemos ir ali. Não há nada mais o que fazer. Acabou. É o fim. É a última etapa. Nós estamos aqui. Como dizer, tem algumas mensagens que aparecem que é como assim: nós estamos numa fila. A gente não sabe quem que é o próximo. Então a gente sabe se está no meio, se está lá no final, se já está aqui bem na boca ali, ó. E quem que está preparado? Quem que se preparou, aceitou Jesus? Quem que preferiu as coisas do mundo ou preferiu as coisas de Deus? E aí, o rico disse: ai, então pede para Lázaro ir lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele vá lá e avise eles, para eles não virem para cá. Então, quer dizer, quando o rico estava lá, não se preocupava com ninguém, nem ali com Lázaro. E agora que ele está ali, ele se preocupa com a família que ficou. Agora ele está preocupado porque se eles não seguirem a palavra de Deus, não seguirem Jesus, não seguirem os mandamentos, eles vão para o mesmo lugar que o rico está. Foi quando Abraão disse: não dá, não tem como ir lá. Não existe essa de uma pessoa morrer, você tem alguém da sua família que morreu, você ir num lugar lá, pegar uma mensagem morta para você. Isso não existe. Isso é diabólico. O diabo conheceu a sua vida. E ele sabe. Ele sabe muitas coisas. E o que ele vai fazer? Ele vai usar de alguém para poder ficar ao lado daquele que está desesperado. Ah, eu pedi fulano, nossa, acho que eu vou em tal lugar, ver se ele me mandou uma mensagem. Às vezes a pessoa não conversava nem em vida com ela, acha que vai conversar depois de morto. Não existe. Ao homem está, pessoas só vivem uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Não existe, a pessoa vai morrer, depois volta de novo, volta, isso aí não existe. A pessoa vai morrer e ali ela vai esperar e aguardar o juízo final.
pessoa precisa fazer o melhor que ela pode agora em vida. Tem que ser tudo feito agora, que estou vivo, que eu ouço, que eu tenho sentimentos aqui, eu tenho meu corpo, porque depois que isso aqui acabar, já era. Você não tem chance mais. Final, o jogo acaba. Aí não tem mais prorrogação, não tem mais perdão. E aí, ele falou: então, né, se alguém que está aqui se ressuscitar, voltar lá e falar com eles. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que manda essa casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim que não venham também para esse lugar de tormento. Aí, Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam essas pessoas. Então eles tiveram chance de poder procurar a Deus, de ouvir os profetas. Aqui nós temos a chance de ouvir os pastores, ouvir a palavra de Deus, ouvir seus ensinamentos, poder tirar dúvidas. Nós temos aqui na terra o que Deus deixou essas pessoas, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então a própria pessoa se condena. Você acha que Deus quer que a pessoa seja condenada? Deus fica feliz com isso? Não, Ele quer ver seu filho bem. Se não fosse assim, Ele não teria mandado o seu filho Jesus para que corresse por nós na cruz para nos salvar, porque nós já estávamos condenados. Depois que Adão e Eva pecou, nós estávamos condenados. E Deus mandou o seu filho para que nos salvasse dessa condenação eterna. Porque quem vai para o inferno é uma condenação eterna. Vai ser para sempre. Não vai ter volta mais, não vai ter arrependimento lá. A pessoa, no caso lá, rico, começou a pensar no que ele fez, o que poderia ter feito. Então ele tinha pensamentos lá, tinha os sentimentos, ele teve preocupação com a família. Só que foi tarde demais. Ele teria que ter pensado isso aí antes de morrer. Ele tinha que ter se preocupado com o próximo. Ele tinha que ter se preocupado com sua alma antes. Porque depois que você morrer, não há chance mais. Não tem mais como voltar atrás. E aí, ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então, o rico estava preocupado, falou assim: não, então manda alguém aqui que morreu ir lá para falar com eles. E aí, Abraão disse: sim, porém, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, se os profetas, Moisés, falaram da palavra de Deus, pregaram, e ele não ouviu, ele vai ouvir um morto? Claro, já morreu, já acabou para quê? Aí não adianta mais. E o que aconteceu ali com Lázaro? Todo aquele sofrimento que ele passou, humilhação. Imagine quantos anos ele não viveu assim. E depois morrer na miséria. Mas tudo isso daí não foi para sempre, porque tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, foi para poder estar na glória de Deus. Você não quer estar na glória de Deus? Como que você quer estar quando você morrer? Você está preparado? Você é como aquele rico ou vai ser como Lázaro? O rico tinha tudo em vida, mas não tinha Deus.
E Lázaro não tinha nada, mas tinha Deus. Porque se ele estava na glória de Deus, é porque ele tinha Deus. Então, as pessoas, elas têm a chance de poder ouvir a palavra de Deus, poder louvar, agradecer o nome do Senhor, mas elas não querem. Elas começam a dar desculpas. Hoje não dá, eu estou cansado. Cada hora eu vou uma desculpa. Será que depois que chegar a sua vez ali, quando estiver lá, você vai dar essa desculpa? Depois que você morrer, acabou. Não há mais o que fazer. Ali acaba tudo. Ali é seu destino final. Vai ser seu destino final para sempre. Porque isso aqui acaba, é uma carne, acaba. Mas o seu espírito, a sua alma, ela volta para Deus. Mas ela vai ficar com Deus ou vai ficar lá no inferno? Com o diabo. Porque lá haverá choro e ranger de dentes. Haverá sofrimento. Se tem muitas pessoas que aqui, às vezes um pouquinho que sofre, já reclama, uma dorzinha, imagine, difícil, pessoa quebrar o osso, é dor terrível. Tem gente que desmaia de dor, né? Às vezes você toca o seu dedinho num canto aí, ó, dói. Agora você imagine você sofrer essas dores para sempre. Lá naquele tormento, no Hades, lá no inferno. Lá vai ser terrível, terrível, terrível. Porque lá você não vai, você vai querer, parece que você vai querer morrer, só que você já está morto. Que a sua alma não morre, ela é eterna. O seu corpo morreu, mas a sua alma vive. Mas ela vai viver para sempre. Aonde? Que lugar que você está caminhando, para onde você está seguindo, para onde vai dar essa estrada que você está seguindo? Vai dar para o Hades, o inferno, ou para o paraíso? Nós temos pouco tempo de vida, não sabemos quando, né? Cada um morre mais cedo ou morre mais velho. Minha sogra morreu com 90 anos, o marido morreu com 70, quase 20 anos a menos. Então, você vê a diferença de tempo, né? De idade. E tem bebês, infelizmente, que às vezes acontece alguma coisa, morre. Mas a pessoa que tem consciência, a pessoa que aceitou Jesus, que já sabe o que é certo, o que é errado, a pessoa que aceitou Jesus como seu único Salvador, essa, se ela não aceitar, não for batizada, não crer em Deus, ela será condenada. Porque as pessoas que têm conhecimento da palavra, elas já sabem o que é certo e o que é errado. Agora, alguns não têm conhecimento ainda. Então, elas não têm conhecimento, né? Elas ainda vão por lugares errados, mas se elas tiverem, se elas sabem, têm a chance de poder aprender sobre a palavra de Deus, o que é certo, o que pode fazer, o que não pode, ela tem a chance de poder estar na glória de Deus lá no paraíso. Porque depois do juízo final, nós vamos estar ao lado de Jesus com um corpo glorioso. Aquele corpo que morreu não vai existir mais. Nós vamos ter um corpo glorioso. Nós vamos ter um nome que não é o que é daqui. E nós vamos estar para sempre ao lado de Deus, de Jesus, junto com os anjos, podendo entoar louvores a Ele. Agora, quem prefere ficar só no mundo, fazendo coisas erradas, fumando, bebendo, usando drogas, fazendo coisas erradas, blasfemando contra Deus, indo contra Deus, fazendo tudo aquilo que Deus condena,
vai estar como rico ali, no inferno. Deus não está condenando a riqueza. O rico, ele foi para o inferno por causa dele ser rico? Não. Ele foi para o inferno por causa dele ser avarento, por ele não ter dado valor à palavra de Deus, aos profetas, por não ter aceitado a Deus. E Lázaro não. Então, se Lázaro foi para a glória, é porque ele aceitava Jesus. Ele aceitou a Deus. Ele cria. Se nós cremos em Deus, se nós tivermos fé e acreditar que Deus vai fazer o melhor para nós, Ele vai fazer. Ele vai te suprir em todas as suas necessidades. Ele não vai te abandonar. A pessoa fica às vezes desesperada: nossa, o que eu vou fazer? Como que eu faço? É Deus que está te carregando, está suprindo tudo aquilo que você precisa. E às vezes a pessoa não precisa se preocupar, porque não é os bens que é principal, é a graça de Deus, a graça de Jesus em nossa vida, que é muito mais importante. Isso sim que é importante em nossas vidas. Termos a presença de Deus, estarmos com Deus, sempre orando, fazendo o melhor. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Quem vai estar no trono da graça? Quem quer estar no trono da graça ao lado de Lázaro? Eu quero. Se você quer, aceite Jesus, receba a bênção, receba a graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A hora é agora. Nós temos a oportunidade. O tempo oportuno é agora. Deus vai te ajudar em tempo oportuno, desde que você esteja firmado na rocha que é Jesus. A nossa rocha é Jesus. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. A quem temerei? Se Deus está contigo, você não tem que temer, porque o diabo não pode te tocar, porque você é propriedade de Deus. Quem é de Deus, mesmo que você morra, nem os teus ossos outros não vão poder tocar, porque Deus não vai deixar. Porque você é consagrado de Deus, você é santo, você é separado para Deus. Você é separado para Deus. Deus te separou. Ele te separou para que você fique na santidade, que você possa cumprir os seus mandamentos, para poder um dia estar na glória com Jesus. A gente já perdeu tantas pessoas da nossa família, e a gente fica pensando: onde que ela está? Como ela está? Eu creio, eu tenho certeza que um dia eu os verei na glória de Deus. Porque aqui o rico reconheceu Lázaro. Ele sabia ali onde ele estava, e ele viu onde que Lázaro estava. Lázaro provavelmente nem viu ele ali. Mas, infelizmente, se for parar para pensar, nós temos uma vida miserável. Não somos nada. Não somos nada aqui nessa vida. Eu estava falando para a pastora Marisa: a gente não é nada. Uma pessoa fica doente, depois você precisa de alguém, de um estranho, do enfermeiro, uma enfermeira, os médicos, para cuidar de você. Você fica ali na cama, sem comer, precisa comer com sono, precisa de alguém que te dê banho, te limpe. Nós não somos nada nessa vida sem Jesus. Nós temos que ter Jesus como nosso principal foco. Nós temos que estar focados em Deus, temos que estar focados no céu, na glória, lá no paraíso. Porque a vida aqui na terra, tudo acaba, tudo é ilusão. Salomão, que escrevia os provérbios, ele falava que tudo é ilusão. A pessoa, às vezes, uma criança, às vezes ela briga, ela chora: porque eu quero aquele brinquedo,
que você vai lá e compra, ela fica ali 5 minutos de lá. Por quê? Acabou a graça. Então, com a gente é a mesma coisa. Às vezes a pessoa quer tanto aquilo. Então, tem gente que compra um carro. Nossa, o sonho é ter um carro assim, assim, assim. Vai lá e compra. Aí daqui a pouco passa 3, 4 meses que é outro. Então, nunca está satisfeito com aquilo que tem. A pessoa, tem gente que só pensa em ter cada vez mais. Mas ela não quer ser alguém na vida de outra pessoa. Nós temos que ser de Cristo, que é o mais importante.